Olá, meus amigos, estamos começando mais um Café com Selinho aqui na TV Com Brasil. E hoje vamos trazer duas entrevistas bem bacanas para vocês. Vamos começar com a atriz maravilhosa Vida Vlat. Acho que todo mundo lembra da Eufrásia, né? No programa do Clodovil. Vivia brigando com o Clodovil lá, né? Mas era uma parceria muito boa dos dois. E ela era fã de quem? Da minha mãe, né? E brigava, ela punha placas, né? Eu te amo, dona Hebe, não sei o quê. Clodovil ficava irritado. Ei, que saudades. Nosso querido Clodovil. Faz muita falta aqui você, viu, Clodovil? Então a Vida Vlat vai bater um papo gostoso com a gente, contar como foi fazer o programa, contar da carreira dela, contar dos encontros dela com a minha mãe, né? Vai ser muito legal. E na sequência, Paulo Calfá Ravagnani, artista plástico, talentosíssimo, ele faz uns quadros, gente, sensacionais, são a base assim, de pontinhos, ele vai explicar direitinho para vocês. Muito, muito talentoso, sensacional. E também é meu sobrinho, porque ele é neto do Lélio Ravagnani, que foi marido da minha mãe por mais de 20 anos, e então viu o Paulinho crescer e considera ele como sobrinho, e virou aí esse garotão aí, esse artista plástico talentosíssimo. Então vamos ficar com essas duas entrevistas bem legais para vocês. Vida Vlat e Paulo Calfá Ravagnani. E como é gostoso encontrar velhos amigos. Que saudades, Vida Vlat, que delícia. Nossa, que Meu saudades amor, que eu tava de você. Eu adorei que você veio me ver. Que bom. Eu tava falando, porque a gente fala mais que a boca, né? É. Eu falei, vamos deixar pra falar na hora do vídeo, que Não senão é, depois nós só vamos acaba- falar tudo. É. Mas eu gosto muito de você, Que bom. independente da Hebe, porque a Hebe também eu gostava muito. É. Mas sempre gostei muito de você. E Você eu foi também. me prestigiar no teatro. Verdade, verdade. Você, naquela época, inclusive, você era um bigode com um sorriso embaixo. Deixa eu ver Agora é uma o barba e um bigode com um sorriso no meio. Ficou linda essa barba. a barba tá na moda, né? Gostei. Gostou do Ótimo, visual? ótimo. Que Tá legal. lindo. Que bom, que bom. E a gente não se via há muito tempo, Ah, né? já fazia tempo. Fazia anos tempo. Foi que na a gente época não se do via. programa do Clodovil. Foi. Um pouquinho até depois a gente ainda Depois, se encontrou, é. mas já tem mais de 10 anos, É verdade, né? é O tempo verdade. passa muito depressa. Muito rápido, né? Então, relembrando, porque nós estávamos aqui... Hoje você veio tomar café comigo na caneca do Cadê o Porchat. Porchat? Cobrar merchan do Porchat. Ai, Porchat é um ai. querido, adoro ele. Não Muito. conheço pessoalmente. Ah, ele é uma figura. Mas gosto Fui muito várias dele. vezes no programa. Vamos relembrar um pouquinho a época do Vamos, Clodovil, inesquecível né? essa época, é. né? E tudo ficou... Sua mãe fez parte disso. Sim, sim. Porque assim, a Eufrásia, ela tinha que atormentar o Clodovil. Uhum. Então, como ele tinha brigado com a Hebe, E eu não ele lembro tava de por quê, pinimba. sabia? Não sei Não também. lembro, não E a lembro. gente perguntava, eu não quero falar dessa mulher! Então a gente não falava nada. Mas eu tinha que ter a dona Hebe como minha diva para contrariar ele, né? Então toda vez que ele fazia alguma pinimba, alguma coisa, eu me vingava correndo pra Hebe. Então tinha a câmera que eu ia falar com a Hebe, né? Que eu pegava, dona Hebe, a senhora não quer me levar embora? A senhora não quer registrar eu na carteira? Passava com a placa, Com a né? placa. Dona Hebe? Aí a mulher quer me levar pro motel, será que eu chego? É. Quem é essa? Ah, não vou contar nunca pra você. Antes disso, nós vamos pra debaixo do edredom. Agora tem edredom aqui. Olha lá. Ai, ai, diretora, começou. Ai, meu Deus do céu. Ela é louca, mas eu sou Ela mais é. que ela. E não tem jeito, viu? Não tem jeito. Por que tá ruim assim comigo, hein, diretora? Eu não tô ruim, é que você enche o saco na hora que não precisa. Eu tô fazendo comida, não tô fazendo arranjo. Eu vou me revoltar aqui no saco. Ah, revolte-se à vontade. Eu vou. Olha aqui. Dona Hebe, eu tô cansada de pedir socorro pra senhora, sabe? Eu tô cansada. Vai pra lá! Arma aqui, A senhora me abandonou. Fecha mais um buquê. Faz o seguinte, meu bem, muda de musa. E olha, quando eu tava, acho que eu tava há uns 3 meses com ele, ou talvez nem isso, eu saí pra jantar fora. E quando eu voltei, eu liguei a televisão. E
Por um acaso estava no SBT. Porque normalmente eu deixava na Globo. Mas esse dia estava no SBT. Eu liguei a televisão, a Hebe falou assim: hoje eu quero homenagear uma atriz que ela é uma gracinha. Ela brinca muito comigo. Eu dou muita risada com ela. E eu só falei, quem será, né? Ela falou, olha aqui, ó. Peraí. Pegou uma plaquinha e escrito assim, Ofrásia, eu também te amo. Eu quase tive um ataque. É verdade, eu lembro disso. Eu tinha uma Plínio, me vê! Olha ele falando de mim! E aquela coisa... Eu tenho essa foto, né? Tem, que eu guardo com muito carinho, tá no meu Face, tá no meu Instagram, tá no meu telefone. A foto da Hebe com a plaquinha levantada, escrito frase, eu também te amo. Imagina, eu tava na televisão há 2 meses. Imagina o que era pra mim ter uma homenagem da Hebe, né? Uma diva, foi demais. E o Clodovil não ficava bravo, assim, Ele morria de dar risada. Ele morria, porque ele achava muito engraçado a coragem que a Ofrásia tinha de enfrentar ele. Né? Porque esse problema existia não só ali no vídeo, existia no convívio mesmo. As pessoas tinham medo do Clodovil e eu não tinha. Eu não tinha. Principalmente na frente das câmeras. Atrás das câmeras até tinha. Mas quando ligava a câmera, não era mais eu, era a Ofrásia. Então a Ofrásia podia tudo. Ela me protegia, ela me blindava. Verdade. E aí eu fui ao programa, que eu tava na época fazendo o programa. Eu lembro. E aí o pessoal, minha mãe acho que não, alguém falava assim, nossa, você não tem medo, né? Porque tinha, eu não lembro o que aconteceu, mas não era nada grave também. Era alguma coisinha assim de uma rusguinha, uma magoazinha. Porque no fundo eles se adoravam, os dois, né? Claro. Mas ele era difícil, ele tinha um temperamento difícil. Ele me tratou com carinho. Ele era surpreendente, né, também. Porque às vezes quando as pessoas achavam que ele ia fazer, mas jamais ele teria a deselegância de transferir para você algum problema que ele tivesse com a Hebe. Você não teria nada a ver com a coisa. Ao contrário, você se prestou a ir até o programa, então seria muito indelicado da parte dele destratar você. Sim. Óbvio. E ele sabia disso, né? Porque quando ele queria, ele fazia tudo direitinho. Quando ele queria. Quando ele não queria, meu bem. Mas dá saudade, né? Mas dá saudade porque são pessoas diferentes. São pessoas irreverentes. São pessoas que surpreendem. É verdade. Porque quando você vai fazer uma pergunta pra mim, você já sabe que eu vou responder, que graça tem. Não é? É verdade. Não é? Agora, é legal quando a pessoa é autêntica, é de verdade. Sim. Fala o que pensa, fala o que sente. É muito mais legal. É verdade. Né? E é o que você falou, ele era imprevisível. Você não sabia o que... E eu também sou. Então, por isso que deu aquela liga maravilhosa. Foi. Que eu falava pra ele, Clodovil, se você não fosse do ramo, se você fosse do ramo, eu dava pra você. Porque a gente ia ter um caso. Porque era muito engraçado. A liga era muito boa. Então ele, por exemplo, às vezes ele falava uma coisa, ele nunca esperava que eu fosse ter a reação que eu tinha. Então, por exemplo, às vezes eu fazia a humilde, né, a coitada. Ele falava assim, não grita comigo, seu Clodovil. O senhor tá velhinho, depois o senhor morre, eu fico com remorso, sabe? A linha boazinha. De repente, quando ele tava atacado, eu catava um pano de prato e começava a me chicotear que nem louca na cozinha. Tocando a música da Escrava Isaura. Aquilo virava um puteiro, né? Virava um melinheiro. Eu passava a mão no pinto dele. Passei a mão, passei. Ele saiu correndo com uma faca desse tamanho atrás de mim. Com um facão de serrapão. E aí eu gritando, diretora! Ele falava, ela está muito atrevida. É que ela está pensando. Que não era maravilhoso. Mas a gente acabava o programa e ele falava, foi ótimo, não foi? Eu falava, foi maravilhoso, Clodovil. Quanto tempo teve essa parceria? Fiquei quase 1 ano com ele. Aí eu pedi demissão.
Mas por que pediram. assim? Eu tava cansada, eu trabalhava muito, eu ganhava diário o pouco. programa. Eu falei, gente, eles levaram tão a sério o meu personagem que eles me pagam salário de empregada. Eu ganhava salário de empregada. Então eu falei, chega, não quero mais. E graças a Deus, naquela época, eu tinha um ex-marido que me proporcionava uma possibilidade de eu trabalhar ganhando pouquinho. Entendi. Porque se eu tivesse que trabalhar mesmo para pagar as contas, o que eu ganharia ali não daria para pagar o meu condomínio de onde eu morava. Entendi. Então era meio complicado. Mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade maravilhosa, foi uma oportunidade incrível. E depois de 4 meses o Clodovil foi mandado embora. Entendi. Aí eles me ligaram, pediram para eu ir, por favor, naquele dia, de qualquer jeito que a gente tinha que apresentar o programa. Nossa Senhora. E eu fui. E aí eu fiquei até terminar o programa. Ficar Aí você no ar fez o acho que programa mais 3 todo. anos. Ficou no ar as 3 anos. Aí depois É. colocaram o Ronaldo Esper para dividir o programa. Aí não saiu o Ronaldo, então Monique Evans, saiu Monique Evans. Nossa, então é Liliane verdade, Ventura, é saiu verdade. Liliane Ventura. Foi um Nossa, rodízio de apresentadores que eu acho que se a Rede TV tivesse deixado eu e a Joana, a coisa tinha ido maravilhosamente bem. Porque era o que o povo gostava. O povo gostava da Joana, porque a Joana era uma jornalista boa, mandava bem pra caramba, e eu era a louca do Sobrado, falando besteira, e o povo gostava das besteiras da Eufrásia. Verdade. E ele foi embora, foi aquele episódio da caneta? Foi aquilo que... Não, tem nada a ver. Não. Aquilo foi brigou com os diretores. Porque ele ganhou uma caneta. Ele ganhou uma de caneta Mont Blanc, né? de aniversário, né? aniversário dele. Só que ele tinha feito uma festa na casa de Ubatuba, que foi uma festa bárbara que ele fez, e o que ele queria era o prestígio de receber os donos da emissora lá. E eles não foram, e mandaram de presente uma caneta Mont Blanc. Meu bem, pra quê? Ele catou a caneta e jogou no chão, essa porcaria. Eu tenho caneta catalogada da Mont Blanc. Isso aqui, uma caneta, eu ganhei. Isso é de plástico! Eu lembro Olha como ele era maluco. Uma vez o Cacá Rossetti falou pra ele, Clodovil, o seu problema é que você serra o galho que você tá sentado. É verdade. E é verdade, porque não deixa de ser. É. Porque se os donos não foram, é porque não quiseram, ou é porque não puderam, mas enfim, ele não podia ter feito isso. Mandaram uma lembrança, né? Mas ele, nesse ponto, meu bem, ele era terrível. Verdade. E vamos lembrar agora do dia que você foi lá em casa, porque aí você conheceu minha mãe pessoalmente, vocês tiveram uma proximidade, como é que... Foi uma delícia, porque eu queria muito conhecer a Hebe pessoalmente. E aí nós tínhamos um amigo em comum, que era Maurício, como é o nome daquele moço? O Mário. Mário. Super simpático. E o Mário falou, Vida, eu vou falar com a Hebe, vou te levar lá na casa dela. Eu falei, quero só ver. E um dia ele falou assim, a Hebe mandou convidar você pra almoçar com ela. Eu falei, ai, não acredito, que delícia. E fui passar um domingo com ela. E foi maravilhoso, a gente deu muita risada e ela muito simpática, ela de uma disposição pra vida, né? É uma mulher, aliás, eu sempre encontrava a Hebe quando eu ia num bom lugar. Então, por exemplo, eu ia no Latambuí, eu encontrava a Hebe. Eu ia no Magari, eu encontrei a Hebe. Lá era uma encontrei festa. umas 2 ou 3 vezes a Hebe no Magari. Ela cantava, tinha o piano lá em cima. Ela toda saracuteava pra lá pra cá. A Hebe tava no Magari. Onde mais? No Fazano, encontrei a Hebe. Então, sempre, no Dom Pedro, que não existe mais. Dom Pedro na Augusta, né? Augusta, e Dom Pedro encontrava a Hebe. Antiquários. Então, sempre eu tava, que eu ia num lugar bacana, eu encontrava a Hebe. E a Hebe era uma pessoa que saía de segunda a segunda. Impressionante, eu encontrava a Hebe segunda-feira na noite, tomando os melhores vinhos. Então, eu acho que ela, assim, que às vezes as pessoas, engraçado, né, falam assim, quando você critica, por exemplo, alguém que você acha que canta mal, ou que tem carne louca, você é recalcada. Olha, bem, se eu tivesse que ter inveja de alguém, teria inveja da Hebe, que era linda, né? Simpática, inteligente, querida por todos, rica, sabia viver, sabia gastar aquele dinheiro dela, que curtia, viajava com as amigas, cagava de rir, tinha ataque de riso, mijava na calça. Ai, coisa melhor do mundo. Não é? Ô, Vida, me fala um pouquinho que você fez a Fazenda, das paródias que você
criava as paródias, eu né? adoro, Maior adoro sucesso. fazer paródia. Você sabe que eu acho que eu devia fazer um Instagram só com paródia. Com paródias. Tem uma amiga que ela colocou pra mim, ela fez um canal no YouTube e colocou várias coisas, inclusive acho que as paródias também. Mas assim, a gente fez paródia pro STF, a gente fez paródia para as pessoas que saem da Fazenda. E também, eu acho assim, a paródia é uma forma de você, é uma voz que você tem para falar alguma coisa que está sendo muito, polêmica naquele momento. Então, por exemplo, quando o STF mudou as leis para favorecer alguns privilegiados, nós nos achamos no direito de fazer uma paródia falando disso. Então, quer dizer, a gente mexe um pouco nas feridas também, porque a gente acha que não dá para agradar a todos. Sim. Eu não vim ao mundo para agradar a todos, claro. definitivamente, não pretendo. E nem Jesus Cristo conseguiu. que foi a criatura mais pura, mais linda, mais santa que apareceu nessa terra, conseguiu. Verdade. Então não vou ser eu que vou ter essa pretensão. Então, a gente ter paciência é muito bom, a gente ter caridade, ter amor pelo próximo é muito bom, mas mandar pra puta que eu pariu também não tem preço. Não é verdade. Vou te dar agora o selinho Como do é que programa. é esse negócio do selinho? Eu fiz o selinho agora com a cara da minha mãe, né? Que é bem ela, gargalhando, né? Mas você acha que eu vou querer só esse selinho? Não, né? Que eu sou boba, nem nada, sou! Ai, meu amor, eu adorei. Cartãozinho. Eu adorei. Eu espero que a gente possa dar muitos selinhos. Muitos, e muita porque risada é muito juntos. gostoso conversar com você. Eu também. Fiquei muito bom. feliz de estar aqui com você. Obrigada, sempre uma meu delícia. amor. A casa é Te sua. rever. Você E agora eu não vou desgrudar mais. Não desgruda. Só você avisar que você tá vindo. Obrigado. Saúde, vida, Vlad. E eu gosto muito de falar que o Brasil é rico de talentos, em vários segmentos, né? E no artístico, então, mais ainda. Eu estou aqui com um talento, um artista plástico, e eu vou contar para vocês por que o meu orgulho é dobrado, triplicado. Paulo Calfarra Vagnani. Bom, meu querido. Este menino lindo que tá aqui, eu vi nascer. Ele é neto do meu padrasto Lélio e para mim, além de sobrinho, né, quase como um filho, porque quantas folias nós fizemos junto, hein, Paulinho? Todas. Todas possíveis. Assistimos filme, ele ia lá para casa, né, e depois tinha o teatro. O pessoal saía, nós ficávamos assistindo o filme, representar o filme, né? Só que eu tô muito chateado com você, porque eu te fiz um pedido e você não cumpriu. Não, nunca crescer. Nunca virar adulto. Não cresça. Virei, perdi o cabelo. Virou adulto, perdeu o cabelo, ganhou um barbão, né? Um viking, um lenhador viking aqui, né, Paulinho? Bom demais, bom demais. Imagina. E um artista talentosíssimo, ele faz coisas lindas, vocês vão ver durante a entrevista. Mas é uma técnica diferente, né, Paulinho? Sim. Me conta como é essa técnica. É nanquim bico de pena sobre tela. Certo. Normalmente o nanquim, por ser muito... por a base ser água, a tela não aceita muito bem. Então eu fiz uma mistura própria minha para poder ir na tela de uma forma bem viscosa. E a minha pena também é um pouquinho modificada para poder também ter a fluidez e os traços ficarem do jeito que eu quero. Sensacional. Você começou só com branco e preto e depois passou a colorir, não é? Exato. Aí eu passei a usar esmalte, acrílico. Como eu sou autodidata na pintura, eu comecei a simplesmente fazer o que eu achava que deveria... o que me soava coerente. Então... eu comecei a usar desde esmalte de unha até... aí eu comecei também a ver... esmalte de unha. Tem muita coisa quando eu faço íris e o olho para dar alguns detalhes para poder brilhar, ou quando você vai andando, porque a foto das obras pessoalmente é diferente, porque você anda e aí você vê que modifica conforme a luz. Mas então são coisas desse gênero que fazem isso, possibilitam isso. Animais, né? Você começou fazendo...
macacos, tigre, leão. Eu gostava muito, sempre gostei. Sim, Ainda prefiro, tenho uma tendência... Não, mas e são faço qualquer fantásticos, são perfeitos, né? Sim, é o hiperrealismo, né? Mas o Nanquim, o que aconteceu? Eu lembro que eu fiz Pan-Americana mais publicidade. E durante o curso, tinha assim, passava-se rapidamente ensinando sobre a história da arte e tal. E aí eu lembro que um professor falava, nossa, você tem muito jeito para pintura, que eu ficava desenhando, toda hora eu não queria saber de nada, só ficar desenhando. E aí ele falou, ele começou a me explicar das técnicas e óleo, não cheguei a fazer o curso e tal, mas ele me mostrava, ele teve interesse em querer me ensinar sobre isso, pontuar. E eu falei, mas qual que é a técnica que você acha que é assim, que ninguém gosta muito dentro de um contexto e de conversas? Ele falou, Nanquim bico de pena. É uma técnica que é para presidiário chinês. Ninguém suporta, você não pode errar. Não é permitido fazer pentimento. Você não consegue sobrepor. Então, por exemplo, eu pinto um rosto, aí eu erro alguma coisa, eu erro no tom, eu posso ir e corrigir. Então o óleo permite isso, o acrílico permite, ele falou, o Nanquim não permite. Não permite, você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Nossa. E aí ele falou, então ninguém faz isso. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. É o desafio, né? É o desafio. Aí eu fui justamente para essa técnica e desenvolvi ela. E no começo eu fui como todas as pessoas, por Ashura, né? Que é, você faz os traços em vários sentidos para poder fazer luz e sombra. Mas eu comecei a fazer um jeito meu, que daí seria, na verdade, a espessura do traço que define a luz e a sombra. Entendi. Então, aí conforme eu troco as penas, e aí eu uso... No começo eu só usava pena e bambu. Aí conforme agora eu faço um mix, então para usar as cores, eu às vezes uso acrílico também, mas aí eu prefiro, em vez de usar pincel, eu uso muito as mãos, ou a bambu ou a pena ainda. E um trabalho assim, de um tamanho... Porque você tem menores, tem os trabalhos grandes. Tem. Um médio assim, qual a média de tempo que leva para você fazer um quadro? Os grandes, por exemplo, os de 3 metros, 2,5 metros com 3 metros, eu chego a levar meses. Então eu vou fazendo ele aos poucos, deixo ele de canto e eu vou fazendo os menores. Entendi. Que aí esses vão mais rápido. Mas sempre, no mínimo, mesmo um trabalho pequeno, 2 semanas, pelo menos. Entendi. O mais rápido que você fez é em torno de 2 semanas? 2 semanas. Mas assim, é direto. Existe um equívoco das pessoas que achar que o artista, isso quem me falou foi até o Carlos Araújo. Sim. Ele falou assim, existe aqui um equívoco. na minha mãe tem vários tem um Carlos monte, inclusive, né? Tá ali no fundo, né? Ali no fundo do cenário é um Carlos Araújo. E aí ele virou para mim e falou assim, Paulo, existe um equívoco muito grande das pessoas acharem que o artista tá lá é o bom vivant que tá curtindo e não, é um operário. Para você conseguir produzir e realmente surtir efeito, são 12 horas e às vezes é uma coisa muito maçante mesmo. Porque você fica pintando e como no caso, no meu é hiperrealismo, eu tenho que estar muito focado. Então eu não gosto de pintar com muito barulho ou muito movimento perto de mim. Eu gosto mesmo de ficar mais isolado. Silêncio, né? Exatamente. Porque também você tem que se concentrar também, né? E é incrível, quando você começa a trabalhar, normalmente as pessoas vêm e ficam assim. Elas querem participar, não é culpa delas, mas... E acontecia muito de eu ter ateliê aberto e aí eu não via a pessoa chegando. Aí de repente a pessoa chegava, era um susto. Aí uma gotinha errada no lugar de luz, acabava o quadro. E aí eu ficava assim, meu Deus, acabou. Então eu falei, não tem como. Eu, infelizmente, é um trabalho realmente muito delicado. Solitário, né? Introspecção. Né? Exatamente. Legal. E hoje no Brasil, tem algum artista assim famoso nesse tipo de pintura? Não. O Nanquim bico de pena, curiosamente, pela minha escolha que eu tive, não só não aqui, como em lugar nenhum do mundo. Sério? Caramba. Então tem que ser você o representante oficial dessa técnica, né? Não, e são lindos, não é porque ele é meu parente, são lindos mesmo. E realmente, tanto que minha mãe era sua fã, né? Ela ficava encantada com os trabalhos. Né? Sempre pedia pra ver, queria ver o... Ela chegou a levar no programa? Chegou, né? Chegou a levar no programa, colocou lá inclusive de decoração cenário, né? De cenário. Foi. É que na época, infelizmente, porque existe um desenvolvimento. Sim.
Hoje eu tenho obras que são muito mais... tem uma qualidade muito melhor. Teria feito muito mais vista, né, na época. Sim. Na época eu estava começando. Então eram quadros menorzinhos. E se você se lembrar, eu fazia direto na madeira, né? Eu não fazia nem na tela. Não era tela, era madeira. Era madeira. E depois eu comecei a querer crescer. E aí eu falei, não, um painel de madeira de 3 metros ia ficar inviável. Eu tinha que fazer qualquer coisa. Esse do Causador já é madeira, né? É madeira, madeira. São de madeira. Porque na época ele foi me ensinar. Como eu não tinha curso de nada, eu não sabia como trabalhar com tela, eu não sabia como fazer o tratamento da tela, então eu fui lá aprender com ele. Certo. E aí eu tentei, inclusive, fazer com ele, misturar, que ele tinha muitas telas só de fundo, ainda não tinha trabalhado a imagem. Sim. Então ele me deu para falar, vê se você consegue fazer o nanquim aceitar, porque daí você já faz o trabalho, só que aí o nanquim não teve jeito. Não teve jeito. Entendi. Não, então aí não ia viabilizar. Entendi. Eram duas mídias muito diferentes. Você falando em tintas, nanquim, mas tem as tintas também que são usadas em casa para deixar a casa mais bonita ou seu estabelecimento comercial. E você sabe que aqui em casa só entrava Luxcolor. Sim. Né? Luxcolor, minha mãe fazia questão, porque era uma tinta de... é uma tinta de qualidade. Sim. E ela sempre falava assim, se eu não acreditar no produto, eu não tenho como fazer a propaganda. Isso é um fato. Não é? Você sabe disso. Sei Você muito. sabe disso. Sempre falava isso. Então a Luxcolor, ela fazia com orgulho, ela enchia o peito, assim como eu hoje falo da Luxcolor com todo orgulho, porque a gente sabe que é de qualidade, sabe que é bom, não é verdade? Verdade. Né? Mas agora você vai ganhar o selinho, aqui que é o selinho que eu fiz com a cara dela, e tá o maior sucesso, viu? Todo mundo quer o selinho, todo mundo quer o selinho. E você vai levar o selinho da Hebe, porque você sabe que além dela ser sua avó, ela era fã do seu trabalho, te admirava, torcia pelo seu sucesso. Beijo, querido. Pessoal, até semana que vem com mais um Café com Selinho.